Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Gestão Aberta e, cara, eu estou muito feliz, de verdade, eu esperava por esse podcast, nós fizemos já o episódio de lançamento da Primor Podcasts e hoje esse podcast ele tem o objetivo de falar da gestão de uma forma aberta, de falar de conteúdos de gestão, de marketing, de escala e não podia começar diferente. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa que acompanha a Primor, que está com a gente há um tempo e que é especialista em muitos desses temas. Uma pessoa especialista em marketing, estratégia, uma pessoa que já esteve na TV, então eu estou até um pouco nervoso aqui, de verdade, porque eu estou entrevistando alguém que sempre entrevistou, mas vai ser show. Estou aqui com a Beatriz e ela vai falar um pouquinho sobre ela. Conta aí, Beatriz, um pouco da sua especialidade, da sua formação, para a galera saber um pouquinho mais, para a gente introduzir esse episódio que, olha, vai ser top, porque a gente já fez um podcast antes de começar. Nós estávamos, conversando. Eu estava dizendo para o Ítalo que se a gente ficasse aqui, ó, o pessoal podia começar a gravar, que o podcast também ia sair de qualquer jeito. Gente, antes de mais nada, muito obrigada, Ítalo, pelo convite. Nós que agradecemos. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Não preciso nem dizer que eu gosto um pouquinho assim só, mas bem um pouquinho de comunicação. E a gente vai falar aqui hoje nesse podcast sobre criatividade, sobre social media, sobre comunicação assertiva e no final das contas tudo isso também tem muito a ver sobre gestão aberta, porque comunicação tem a ver com pessoas. Então eu estou muito animada e um pouquinho nervosa também. Não, mas vai dar certo, vai ser bacana, vamos lá. Beatriz, mas conta um pouquinho pra gente, como começou sua carreira, qual que é a sua área de atuação, sua formação, a galera tem certeza que está muito curiosa para saber, para a gente conseguir partir daí e entender um pouquinho, desenrolar mesmo esse assunto, ver tudo que vai surgir aqui. Vamos lá. Vamos embora, então vamos lá. Eu sou de uma cidade bem pequenininha lá no interior de São Paulo, que se chama Amparo. E eu sempre fui aquela criança que... Eu era uma aluna mediana, que nunca tirava tudo 10, mas eu também nunca tirei nota vermelha. Mas eu gostava de me comunicar, eu gostava de conversar. Então, eu era aquela criança que os professores às vezes davam uma reclamadinha para minha mãe, que conversava demais, que estava sempre questionando e perguntando coisas que às vezes eles não sabiam responder e aí se irritavam um pouquinho. Aí eles ficavam nervosos porque eles queriam ter o controle. Exatamente. E a minha mãe, ela também é professora. Inclusive, um beijo para você, mãe, que vai assistir o nosso podcast. E aí, o mundo da comunicação, ele começou para mim quando eu tinha 9 anos. Em São Paulo, eu participei de algumas agências, Minha mãe falava assim, uma criança fofinha, fala bem, bonitinha, vou levar para uns castings, que é como a gente chama esse tipo de trabalho. E aí eu fui escolhida para ser garota propaganda da Nestlé com 9 anos de idade. Olha só. Depois eu até mostro a fotinho para vocês. Queremos ver. Uma criança assim bem rechonchudinha. Era fofa, gente. E aí, depois disso, uma TV local viu que eu gostava de me comunicar e aí me convidou para ser repórter mirim. Então, a primeira reportagem que eu fiz foi com 9 anos de idade. Então, peraí, nós estamos falando com alguém que desde a infância já tem essa aptidão à comunicação. Isso é muito bacana, né? E com certeza isso te deu uma bagagem muito grande. Com certeza, Ítalo, mas eu falo que esse processo de aprimoramento da comunicação, ele é para todo mundo. Claro que a gente tem algumas aptidões naturais, mas ele está disponível para todo mundo. E eu me lembro até hoje que a primeira reportagem que eu fiz foi sobre um cachorrinho que usava sapatos, assim. E depois disso eu não parei mais. É aquela dúvida que geralmente é super comum e faz parte também que as pessoas têm. O que vou fazer na faculdade? Eu nunca tive. Eu sabia de uma coisa. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre publicidade e propaganda e jornalismo. E aí, eu acabei fazendo jornalismo. Eu entrei na faculdade com 17 anos, já entrei na TV também como repórter, dessa mesma TV local, que eu fazia algumas reportagens. E nessa época, isso foi em 2012, 2013, quando eu entrei na faculdade. Não se falava muito em redes sociais ainda, a gente não tinha esse poder de impacto, mas eu já cuidava do Twitter, o Instagram estava começando, mas o Instagram ele ainda era usado para postar só foto de cachorro e de comida. Bem diferente. Era aquelas fotos bem elaboradas, não era uma produção de conteúdo como é hoje. Exatamente. E daí eu imagino assim,
né, você vai contar um pouco mais da sua história, mas uma pausa aqui que eu quero entender. Quais eram os desafios? Você olhava e já viu desafios assim? Porque vamos pensar, igual você disse, o cenário de comunicação era outro, o poder da televisão era totalmente outro. Naquela época, acho que ninguém imaginava um podcast, por exemplo, igual a gente está aqui, em N canais, Não. vendo a qualquer momento um bate-papo desse. Então, para você que era, né, que estava nessa área do jornalismo, de reportagem, você via muitos desafios nesse formato de comunicação naquele momento? Era muito desafiador? Como que era essa realidade? Pode parecer meio surreal o que eu vou falar aqui, mas eu não via desafios nessa área do marketing digital, porque ele ainda não existia como existe hoje. Sim. Então, você ia para a faculdade de jornalismo para trabalhar em 3 frentes diferentes. Ou TV e rádio, né, que é essa frente. Ou você trabalhava em comunicação corporativa, comunicação interna de empresas, Sim. com marketing, mas não tanto marketing digital. Mais engessado, Exatamente. mais burocrático. E mídia impressa. Sim. Eu tenho colegas que se formaram comigo e a gente está falando nem há 10 anos atrás, que o sonho deles era trabalhar em jornais impressos ainda. Então não se falava, tanto que na minha grade de formação eu não tive nenhuma matéria relacionada a marketing digital, a mídias mesmo, né? A mais parecida, eu tive uma que chegava um pouquinho assim, mas falava de uma maneira geral sobre comunicação através de e-mail e só. Parava por aí. Então, olha só para você ver, até um questionamento que eu quero trazer aqui para vocês, né? Se em menos de 10 anos a gente teve uma mudança tão gigante como essa, imagina daqui 10 anos, Ítalo. Então, porque quando nós olhamos para essa evolução do marketing digital, nós vemos que ele promove uma escala muito mais rápida, né, dos negócios. Isso faz com que chegue mais inovações. Tá cada vez mais difícil você acompanhar uma tendência e surfar aquela onda. Eu lembro, assim, nesse mesmo período, estava muito forte o Facebook. O Facebook foi forte por muito tempo, né? E ali era a principal rede social, só que o Facebook ele começou a dividir muito espaço depois, né? E nós olhamos hoje diversas tendências de comunicação, né? E isso impacta diretamente as empresas. Isso vai impactar, né, diretamente na estratégia de negócio, isso vai impactar diretamente naquilo que você faz, vai impactar na rotina dos negócios e também muito, né, na necessidade de aperfeiçoamento. Então, eu fiquei assim abismado em você falar o seguinte, né? Há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma matéria de marketing digital. Então, ou seja, a gente sabe que o ensino ele é um pouco fechado muitas vezes, né? Ele demora a absorver essa mudança, né? Mas, vejamos, era algo que era crucial e muitas pessoas que estavam lá naquela época com você estudando, com certeza, talvez optaram pelo marketing digital hoje e tiveram que aprender muita coisa sozinho porque não receberam, né? E essa mudança é muito rápida. Hoje eu diria assim que um dia na internet ele é, né, muito mais do que um mês, 2 meses no presencial. Para a gente que vive essa rotina de internet, nós conseguimos entender isso. É muito, muito diferente, né? Muito diferente. Tanto que a maioria dos treinamentos voltados para o marketing digital, eu deixo muito claro para a empresa que daqui 1 ano, no máximo, ela vai ter que reciclar aquele treinamento, porque muita coisa já vai ter mudado. E, de novo, é um espaço gigante para inovação, para oportunidade, mas também é aquela coisa, você precisa estar disposto, disposta a jogar esse jogo. Sim. Porque senão você se frustra. Exatamente. Algumas outras áreas você tem um controle. Então, você faz a faculdade, 4 anos, aprende tudo que tem que aprender e você consegue aplicar aquilo para a vida. Igual contabilidade, né? Exatamente. Você aprendeu uma vez, você consegue reproduzir aquilo. No marketing digital, não. Então, a gente está todo dia aprendendo. E tem dia que dá uma canseirinha. A gente ama. Cara, e assim, até nesse ponto, chega a ser assim, absurdo, né? Eu me formei em contabilidade em 2017. Saí da faculdade, era essa visão, né? É isso que você diz. Pô, aprendi, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, é isso. Aí aí nós começamos a empreender, começamos a avançar, o negócio começou a se modernizar,
Hoje, né, a minha parte dentro da contabilidade, ela é consultiva, é dar suporte ao cliente. Eu praticamente não uso o que eu aprendi na faculdade, né? O que eu uso se tornou marketing digital. E aí eu vivo isso constantemente. Isso que você está citando é muito real. Todo dia você tem que aprender, você tem que se desafiar. Nós estamos aqui no primeiro episódio desse podcast exatamente por isso. Porque você tem que se desafiar, você tem que criar coisas novas. E se você não fizer, né, aqui, né, tá aqui o pessoal do marketing com a gente, eu sempre falo, se nós não fizermos, outro vai fazer. Se você não tiver uma ideia diferente, outro vai ter. E você não pode perder o time. Você não pode perder a oportunidade de fazer algo, né? E, Beatriz, assim, você daí saiu da faculdade, como que foi esse pós-faculdade, esse início de carreira ali? Se podemos dizer início, né? Porque você, desde criança, está lá produzindo. Mas, assim, como que foi, né? Conta um pouquinho pra gente esses anos pós aí. Porque, assim, a gente já sabe aqui que você está aqui falando de marketing digital, né? Eu sei que depois você se especializou em growth, em marketing, né? Mas até ali teve uma história, né? Como que foi? Né? Como foi essa experiência de TV? Quem não segue a Beatriz nas redes sociais, olha lá, você vai ver alguns posts de televisão, eu acho bem engraçado, eu gosto de acompanhar, né? E tem muita coisa. Mas como que foi essa jornada da Beatriz naquele momento, talvez CLT, talvez ainda não pensando em empreender, né? Porque houve uma virada de chave e já nós vamos chegar nela. Mas contem pra gente como foi esse momento. Ítalo, eu demorei 6 anos para me formar na faculdade, porque eu tranquei 2 vezes, mas não porque eu não queria continuar. Quando eu entrei na faculdade porque eu queria trabalhar com televisão. Era o sonho. Era o sonho. O sonho da minha vida era trabalhar com televisão. Eu queria muito trabalhar na Globo. Depois eu fiz até o processo seletivo, chorei na entrevista, não fui contratada, mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema. A Globo que perdeu, viu? É a Globo que perdeu. Não, mas depois eu tive a oportunidade, recebi uma proposta e daí não fui agora recentemente, Olha, você acredita? Só, devolveu. E aí, o que acontece? Eu tava no primeiro ano da faculdade e eu levei um pé na bunda do meu primeiro namorado. Vixe. E aí eu falei assim, cara, eu quero usar isso pra me aprimorar como pessoa. Então, o primeiro namorado é aquela coisa que você sofre pra caramba. E aí, uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida foi intercâmbio. E aí eu fui procurar, né? Meus pais, eles não tinham condição de pagar um intercâmbio de estudos, de marketing. Eu venho de uma família que nunca me faltou nada, mas é simples, Sim. né? Família tradicional brasileira. E aí um dos intercâmbios que eu descobri foi o intercâmbio de au pair. E aí eu fui para os Estados Unidos, tranquei a faculdade, ia retornar, tranquei, fui para Seattle, fiquei morando 1 ano em Seattle. Eu já falava um pouquinho de inglês. Claro que eu me aprimorei muito nessa época, Sim. mas foi o período, o programa de au pair, ele funciona da seguinte maneira: você vai para ser babá, você mora na casa de uma família americana e você ganha uma bolsa de estudos. E como eu já falava um pouquinho de inglês, eu não queria queimar a minha bolsa com outras aulas de inglês. E aí eu fiz o meu primeiro curso de rede social, que se chama Social Media for Business, que não tinha nada a ver com TV, mas que era o mais próximo ali de comunicação. Enfim, fiquei lá, voltei para o Brasil. E aí eu fui trabalhar na Bosch, que é a multinacional, uma grande empresa, e fiquei na Bosch por 3 anos, 2 anos como estagiária. Nessa época, já trabalhando com TV dentro da Bosch, eu era apresentadora do canal de televisão interno da Bosch. E aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para trabalhar com outra coisa que não era TV também, que era com marketing de produto. E uma coisa para quem está nos assistindo é isso. Eu acho que a gente precisa olhar para as oportunidades e eu sabia que eu queria trabalhar com TV, mas as coisas foram acontecendo e eu fui abraçando. Fiquei depois também um tempo morando em Chicago, que eu recebi essa proposta deles da Bosch de trabalhar com marketing de produto. Que hora bem bacana, hein? É bem legal, é bem legal. É diferente, né? Muito diferente. Para quem tá aqui com a gente, marketing de produto nada mais é quando você pega, por exemplo, uma pasta de dente, tem ali clareamento em 3 semanas. É aquilo, você pensa na estratégia de texto, de marketing que vai naquela embalagem para poder impactar. Só um exemplo, né, de como que funciona essa questão do marketing de produto. E aí depois eu voltei para o Brasil decidida que eu ia trabalhar em TV. Só que eu não tinha muita experiência na TV do dia a dia, que a gente chama de hard news, que são aquelas notícias mais pesadas.
E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa agência de marketing. E eu gostava também. Eu estava ali naquela, eu Tava ali quero TV, no meio do caminho, vamos mas dizer assim. enquanto não acontece, vamos aqui trabalhando marketing, né? Sim, E aí eu fiquei nessa agência por 1 ano. Eu cuidava de uma grande marca de suplementos, que é a sim, Growth. sim. Eu uso, inclusive, patrocina eu, meu, pelo amor Olha de Deus. só, eu tenho um cupomzinho, depois eu até Olha, compartilho olha, com olha, vocês. olha. E foi nessa época que realmente eu peguei gosto pelo marketing. E por mais, vou contar a história da TV já, mas por mais que eu tenha ido depois para a TV, o marketing nunca mais saiu da minha vida. Ele já ficou ali, ele já ocupou espaço, essa que é a Ele verdade. ficou, exatamente. E aí, como eu tinha esse objetivo de ir para a TV, eventualmente eu pesquisava algumas vagas no LinkedIn. E aí eu vi uma vaga para trabalhar na Record de Lucas do Rio Verde, que é uma cidade que fica ali do Médio Norte para o norte de Mato Grosso. Mandei meu currículo, eu fiz um texto, uma copy, né, contando sobre mim, sobre a minha vida. Um dia depois o cara me ligou e falou: Bia, vem para cá. Caramba, assim, do nada, assim, Do rápido. do nada, foi rápido. Eu peguei as minhas coisas e foi realmente a minha primeira experiência com hard news, que são aquelas notícias Séria, na hora, tem que ser rápido, tem que sair correndo e ir lá. Na hora, tem que sair correndo, tem que ir lá. Fiquei 3 semanas na Record e recebi proposta para ir para o SBT, de uma cidade perto, porque no Mato Grosso existe uma demanda muito grande por profissionais. Para todas as áreas, né? Eu vejo bastante isso aqui. Exatamente. E aí eu recebi, mudei, fui para o SBT, fiquei quase 2 anos, 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, trabalhando no SBT. E foi, assim, uma experiência sensacional, incrível, muito boa, mas também que eu falo que foi onde o meu emocional, eu precisei me trabalhar muito como pessoa e trabalhar aspectos que eu jamais imaginava que eu fosse trabalhar. Porque eu vi de tudo, sabe? Nos anos em que eu fiquei na TV, no SBT e na Record. Desde assassinato, coisas inimagináveis. Coisas bem pesadas. E, Beatriz, assim, nós vamos dar sequência, mas antes eu quero fazer um frete aqui sobre isso. Então, primeira coisa, um pé na bunda faz muito sentido, né? Olha o tanto de coisa que você tem aqui. Muito, gente. Não, mas agora de uma forma bem séria, o que eu pegaria de tudo isso que você disse, para quem está acompanhando a gente, você tem que saber aproveitar oportunidades, não é verdade? Você falou aí você se arriscou indo para fora, uma experiência nova que fugia do teu controle. Você se arriscou quando decidiu voltar e daí foi para uma empresa, depois recebeu essa oportunidade de ir de novo para fora, para uma área que, né, aparentemente até então você não tinha experiência, que era o marketing de produto. Né? E quantas e quantas pessoas eu vejo hoje essa é uma dificuldade quando a gente fala tanto de empreendedorismo, mas também quando a gente fala de carreira. Quantas e quantas pessoas não têm coragem de arriscar? Não têm coragem de fazer o que precisa ser feito? Ou, né, às vezes esperam que chegue pronto. Eu tenho que estar pronto, né? Por exemplo, eu vou tirar o exemplo da minha área. Eu formei em contabilidade e eu acho que eu estou pronto para trabalhar e eu não quero pagar o preço para chegar onde eu preciso chegar. Isso é muito comum hoje. Muito né? comum. E As pessoas querem começar no topo. E isso não existe. Não rola. Tanto que, assim, ainda falando sobre essas experiências que eu tive fora, eu só consegui o meu intercâmbio de trabalho na Bosch porque eu passei 1 ano antes trabalhando como babá. Olha só. E assim, uma rotina, eu amava a minha família americana, eu ainda falo com eles até hoje, mas assim, era uma coisa muito exaustiva, cansava. Eu cuidava de uma criança das 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Cara, é muita coisa, né? Muita coisa. E assim, foi um perrengue, porque realmente eu nunca tinha saído de casa. E foi o pé na bunda que me deu a coragem, eu fui, passei muito perrengue, mas assim, no segundo intercâmbio eu consegui aproveitar muito. Mas por quê? Porque antes eu tinha pagado o preço. Você tinha uma experiência, você não tinha enfrentado ali algumas realidades mais difíceis e aquilo te, vamos dizer assim, preparou. E Ítalo, não foi fácil. Todos os dias, eu acho que assim, até os 8 meses, quando faltava um pouquinho para acabar meu ano, eu queria ir embora. Todo dia. Todo dia. Eu ligava para alguns amigos, eu nem falava para os meus pais, mas eu queria ir embora, porque eu tinha saudade de casa, eu não me adaptei com um monte de coisa.
eu morei em Seattle. Seattle é a cidade, uma das regiões fica no estado ali de Washington, né? É uma das regiões mais chuvosas do mundo. Tem 260 dias de chuva por ano. Meu Deus, eu não daria conta. Eu teria voltado embora, que fique claro. E aí, isso que você falou de pagar o preço faz muito sentido em todos os contextos, né? Tanto que muita gente me procura hoje para perguntar como que eu posso começar? Começando. E no começo você vai errar, você vai chorar, você vai querer desistir, mas você precisa ter em mente de que daqui a alguns anos vai valer a pena, né? Exatamente, é um processo, não existe segredo, né? E eu vejo muito isso hoje no empreendedorismo. Aqui a gente lida diretamente com muito empreendedor. E ontem mesmo, na reunião de liderança, nós falávamos, né, de quanto o empreendedor tem sonhos, né? Quando ele procura a gente para abrir um CNPJ, ele não está abrindo um CNPJ. Aquilo que para nós é mecânico, frio, né? Porque é a nossa rotina, é a mesma coisa de uma cirurgia para o médico, né? Para ele, é o sonho da vida dele. Né? Ele passou por N situações, ele enfrentou diversas situações, até nós lançamos a nossa campanha, né, a nossa BREG, que é o que vai mover os nossos próximos anos, que é que nós vamos impactar a vida de 12 mil empreendedores até 2030. Nós queremos chegar nesse número, porque nós sabemos que, atingindo esse número, nós vamos atingir pelo menos 100 mil pessoas. Isso é um número muito, eu diria, relevante para uma empresa que surgiu como contabilidade, hoje é um grupo, né, que envolve outros negócios, mas é muita coisa que a gente precisa ter essa noção, né? E quando eu olho para isso, para toda essa sua história, e primeiro, né, acho que, né, tem que te dizer isso, parabéns por acreditar, por não parar, né, falar, pô, eu acho que já deu, é isso, né, porque às vezes a gente pensa assim, fez jornalismo, claro, estou olhando aqui de fora, você sabia de todos os caminhos que você poderia ter, né, você se preparou para isso, mas uma pessoa de fora, quando olha jornalismo, vai falar ou vai para o jornal impresso ou vai para a televisão, né? E você observava à sua volta possibilidades. Então, né, para você que acompanha a gente, tem que entender isso. Não se prenda àquilo que é mecânico. Não se prenda àquilo que disseram para você que é o caminho. Você pode abrir esse horizonte. Cada vez mais você pode olhar ao seu redor e encontrar possibilidades de negócios, possibilidade de carreira, né? Possibilidade de vida mesmo. Né? Tem muita coisa e basta ter coragem. A verdade é essa, você precisa ter coragem e arriscar. Né? E uma coisa que eu gosto de dizer, que eu quero dizer para você que está nos acompanhando hoje, é que o ambiente, ele faz muita diferença. Muitos dos meus colegas naquela época, quando eu disse que ia ser babá porque eu queria aprender inglês para trabalhar com jornalismo, muita gente me desencorajou, falou, Bia, você é louca. Não vai fluir, não vai dar certo. Não vai funcionar, porque você vai perder um ano da sua vida trocando fralda de neném. E assim, você ter mesmo essa rede de apoio, decidiu que vai fazer uma coisa, eu sou muito a favor, Ítalo, da experimentação. Às vezes você fica anos com uma coisa na cabeça, você quer mudar de projeto, você quer ir de repente para uma outra carreira, você quer fazer uma transição de carreira. Você trabalha CLT, por exemplo, começa a fazer isso, que é o que a gente aprendeu no novo mercado, que se chama o trabalho depois do trabalho. Vai experimentando aquela rotina. Testa, valida. Exato. Como uma rotina possível na sua vida e se cerque de pessoas que realmente torçam por você e te apoiem, porque isso é muito importante. Vai te dar, sim, um gás muito bom, muito importante. Nem sempre essas pessoas talvez vão ser aquelas que você espera, né? Tem que ter essa consciência também. Eu sempre tive muito apoio para fazer tudo que eu faço. Muito mesmo, assim. Incondicional até. Mas eu sei que muitas pessoas não recebem esse apoio, por exemplo, dos mais próximos. E daí é necessário que a pessoa tenha vamos dizer assim, primeiro, uma resiliência, mas segundo, saber sair de certos círculos de amizades. Tem que saber, né? Isso que você falou do trabalho depois do trabalho é muito relevante, porque ontem mesmo, né, eu tive um dia muito cheio. Eu treino todos os dias. Para mim, treinar é trabalho. É muito sério para mim treinar. Não é uma... Nossa, é muito sério. Isso. É muito sim, sério. Sim. E ontem eu não consegui treinar. Foi frustrante. Nós tivemos treinamento, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de treinamento. Tivemos treinamento de manhã.
À tarde, a minha agenda parece que se alastrou de tanta coisa para fazer, e nós tínhamos reunião à noite, né? Então, eu parei de trabalhar, né? Começamos ali, era 8 da manhã, mas para trabalhar às 8 você já está se preparando antes, o WhatsApp já começa às 7 da manhã, e nós fomos parar, já era 10 horas. Foi um dia cheio, né? E se uma pessoa não começa, talvez, por esse trabalho depois do trabalho, esticando um pouco mais a sua rotina, ela não vai conseguir, né, ter esse pique quando ela chegar nesse ponto. Porque eu olho hoje para o cenário da Primor, eu olho para tudo que nós já construímos, tem muito a fazer ainda, mas nós já conseguimos caminhar muito. Uhum. E eu ainda trabalho até 10 horas da noite. É óbvio que tem dia que eu consigo tirar o pé, mas essa rotina é a minha rotina. Nós temos aí essa vida um pouco mais exaustiva, mais corrida, isso faz parte, mas nós se adaptamos a isso. Eu não saí 10 horas da noite, a Amanda estava lá comigo também, né, Amanda? Nós não saímos frustrados, nós saímos felizes, realizados, né? Mas é uma decisão e você tem que estar pronto para ela também, né? Com certeza, você falou uma coisa muito importante, que é uma ficha que caiu para mim, eu comecei a refletir sobre isso e fez muito sentido recentemente. É matemático, mas não fazia parte de mim, que é o seguinte: para você construir coisas que a maior parte das pessoas não tem, você precisa fazer coisas que a maior parte das pessoas não Não faz. faz. Então, de novo, às vezes eu tento explicar, eu sei que os meus pais, eles me amam muito, muito, muito. E eles se preocupam muito comigo, porque às vezes a minha mãe me liga: Bia, desacelera um pouquinho o passo, Trabalha trabalha menos. menos, você está trabalhando muito. Porque eu também começo às vezes 7 horas da noite, 11 horas eu ainda estou Poxa, você está trabalhando. fora de casa desde terça-feira, né? Exatamente. Hoje é sexta, né? Aqui no dia da gravação. Uhum. Então, caramba, é uma semana, né? É. É uma semana fora de casa. E aí, às vezes, ela fala: Bia, dá uma pisadinha, né, no freio, não trabalha tanto, porque senão você vai ficar com um burnout. E aí, hoje, eu desenvolvi ferramentas para mostrar para minha mãe que faz sentido agora. E, Ítalo, desculpa se você não concordar comigo aqui, não tem isso. me Fica corrija, tranquila. por favor, mas eu acho que em alguns determinados momentos da nossa vida, não cabe muito essa questão do equilíbrio. Ai, você precisa ter Não tudo tem. equilibradinho. Isso é a Priscila Zillo que fala, uma gigante também ainda do marketing digital. Em alguns momentos da vida, você vai trabalhar com a falta de equilíbrio. O trabalho vai ficar em primeiro lugar e a família não vai ter tanta atenção assim. Mas claro que essa lógica vai mudando, né, em alguns períodos da vida. Sim. Não, isso é super válido. Eu também acredito nisso. Eu acredito que quando você traça suas metas, né? Por exemplo, semana passada eu estava desenvolvendo as metas desse ano e eu divido, né? Até lá no meu Instagram até fiz alguns posts sobre o método SMART, que é o método que eu uso para desenvolver metas. E eu categorizei, né? Contador categoriza tudo, essa que é a verdade. Nós pegamos tudo e damos um jeito de categorizar, O que né? é categorizar? É dividir por áreas, por exemplo. Então, eu tenho metas que são da área pessoal, Ah, metas da área tá. de negócio, meta da área de espiritualidade, da área de saúde, Uhum. metas que... Tem algumas metas que, por exemplo, meta de leitura. Ela é na minha área pessoal, porque desenvolve a minha pessoa, mas ao mesmo tempo impacta na área de negócio. Então, tem algumas que, né, que dá uma duplicidade. Uhum. Mas eu parei e falei assim, agora eu vou fazer uma conta de quantas metas eu tenho por área. Entendeu? E nisso já fica nítido que não existe equilíbrio. Eu não acredito que existe esse equilíbrio. Não estou dizendo que a pessoa não vai conseguir dividir o tempo, organizar, mas sempre vai ter algo que vai ser prioridade e que se você tiver que escolher, você vai escolher por algo. Né? Ali nas minhas foi engraçado. Eu, tipo assim, acho que tem umas 10 metas que eu tracei. Das 10, acho que 6 eram negócios. Opa, então acho que temos aqui uma prioridade, né? Aí tem a área da saúde para mim, como eu disse, por quê? O treino ele me trabalha psicologicamente até mesmo para o negócio. Então, eu não sofro. Treinar já não é mais meta para mim, né? É É obrigação. obrigação. Uhum. Então, mas é muito importante quando você faz essa reflexão, você coloca no papel e deixa essa dica para você, coloque suas metas no papel. Porque você vai ver aonde está a sua prioridade. Você pode até achar que a sua prioridade está dividida, você pode até acreditar, não, eu estou buscando equilíbrio, mas na hora que você coloca no papel aquilo que é prioridade para você
você vai perceber que isso não é verdade. Né? Uhum. Você vai perceber que existe algo que vai tomar mais seu tempo, algo que você vai querer se dedicar mais, né? Que você vai renunciar a outras coisas por aquilo. Isso é normal e as pessoas precisam entender isso. Talvez vai chegar um momento, né, na minha vida, na sua vida, nós somos jovens, que nós vamos olhar para esse equilíbrio de uma forma diferente. E vamos talvez conseguir. Uhum. Mas para quem ainda tem sonhos e audácia, eu não consigo enxergar esse equilíbrio. Uhum. Acho que não cabe. Tá? Exatamente. E quando você olha para essas metas, você passa a encarar uma realidade que no primeiro momento ela pode ser dura, mas que ela te traz para você, para o seu autodesenvolvimento, que foi olhando para isso justamente que eu decidi sair da TV. É isso aí, era a minha pergunta, então vamos lá, vamos aproveitar, vamos fechar bem isso. Por quê? Cara, era seu sonho, peraí, você disse pra gente que era sonho. Uhum. Por que você decidiu sair da TV, Beatriz? Meu Deus, eu quero saber, eu fiquei muito curioso com isso. Bom, então eu passei pela Record, pelo SBT e depois eu passei um tempo também no Canal Rural. Aí foi uma das experiências mais legais, assim, porque... Deixa eu te cortar um Claro. pouco. Quando eu conheci a Beatriz, né? Eu tava no Canal Rural ainda. Exatamente, eu estava no Canal Rural. Eu não sei se você lembra de uma cena inusitada, 2 cenas inusitadas que ocorreram, que o Lion, que é aqui do nosso comercial, que te atendia na época, trouxe, né? Uma do pessoal trocando pneu e você falando com a gente, você lembra disso? No meio da estrada? Lembro! Gente, verdade, verdade. E uma no meio, acho que você estava no carro, eu tava no carro fazendo reunião com o Lion. Eu lembro, isso nunca esqueci, mas vamos lá, pode seguir aí essa trajetória. Essa época que nós nos falamos, que foi quando eu conheci a Primor, eu fazia parte de um projeto do Canal Rural que se chamava Planeta Campo, se chama ainda, um projeto incrível, que fala sobre sustentabilidade no agronegócio. E os repórteres, né, eles tinham como objetivo viajar o Brasil todo para conhecer produtores e iniciativas sustentáveis. E aí, nessa época, desde que eu estava na TV, desde que eu comecei na TV, uma coisa é fato que, assim, todo mundo, quando eu falo isso, as pessoas ficam, não acredito. TV é glamour, mas o salário é assim, ó, é piquititico. São poucos que chegam naqueles salários astronômicos que a gente vê nas notícias, né? Piquititico. Para você ter noção, assim, falando de uma maneira geral, a média, tá, Ítalo, de piso salarial de um jornalista no Brasil, chuta quanto que é? Você sabe? É que você é contador, você deve saber, né? Não, mas eu não tenho exatidão, mas eu diria ali que vai ser em torno de R$7.000. Muito. 2.800, a média. Peraí, você está dizendo que é 2.800, assim, né? Não é que você ganhava isso, essa é a média. Mas assim, não, mas numa escala... Quando eu fui para Lucas do Rio Verde, eu fui para ganhar R$2.200. Para fazer toda aquela correria. Para trabalhar das 7 às 10 horas da noite, ininterruptamente, fazer plantão final de semana. Caramba, isso vai dar um corte legal, porque chega a ser absurdo, né? Uhum. Porque, vamos pensar, você saiu de São Paulo, você deixou sua vida... Na agência, eu já estava ganhando pelo menos 4 vezes isso. E aí eu fiz um downgrade, porque o upgrade é mais, o downgrade é o menos. Porque era sonho, realmente. Sonho. Eu topei ganhar 4 vezes menos pela experiência só. Mas era isso. E tipo assim, é justificável a sua escolha. Eu penso, porque você estava pensando em escolha. Quando nós compramos a Primor, foi bem engraçado. Eu passei a ganhar menos da metade do que eu ganhava como funcionário. Uhum. Mas você olhava para um sonho, para um projeto, então você sacrificou, é normal. Uhum. Mas confesso que me surpreende, essa média salarial me surpreende. Todo mundo fica chocado. É realmente uma média, tem alguns lugares no Brasil que é 3 e pouquinho, 4, aí você junta com outros estados, que é mais baixo, mas a média é mais ou menos essa. Uhum. E aí, é claro que esse foi o salário inicial, depois eu já comecei a subir, no Canal Rural eu já ganhava bem mais do que isso, por um projeto bem legal. Não era assim, nossa, né, tão mais, mas era bem mais. Só que eu comecei a perceber uma coisa. Desde que eu estava nesse lugar, que foi na Record de Lucas do Rio Verde, para ter uma renda maior e conseguir fazer algumas coisinhas, que se eu dependesse dessa renda eu não conseguiria, eu comecei a atender algumas pessoas como social media, porque eu já tinha essa experiência.
E desde de lá, eu comecei a ter o meu trabalho depois do trabalho. Eu tenho uma agência desde 2019, na verdade. Desde Sim. quando eu fui para os Estados Unidos. Eu já fazia esse bico, mas na Aham. época era só um bico. E aí fui para o SBT e fui para o Canal Rural, o que foi muito legal. Mas eu comecei a olhar para a minha renda e eu comecei a ver uma coisa. Olha só, o meu trabalho aqui no Canal Rural é de 7 horas. Porque jornalista tem uma legislação um pouquinho diferente, então Aham. tem alguns lugares que a jornada é de 5, geralmente de 5, mais 2 horas, porque tem todas aquelas questões de ser um trabalho que ele é mais De cansativo, tem transporte, riscos, tem, né, enfim, tem N situações. exatamente. E aí, a minha jornada de trabalho era de 7 horas por dia. E eu comecei a ver que trabalhando na agência, em média, 2 ou 3 horas por dia, que era o meu trabalho depois do trabalho, eu comecei a ter uma renda maior já do que eu estava ganhando no canal rural. E Sim, aí eu comecei a ver uma oportunidade, né? Claro que tem toda essa questão de você gostar do que você está fazendo. E eu realmente sempre gostei de marketing. E trabalhar em TV é muito cansativo. Porque, de fato, você se desloca muito o tempo todo, tem a sim. questão dos plantões e muitas vezes por um salário que, quando você olha, você fala, tá, até que ponto a paixão é importante, mas até que ponto vale? Até que ponto essa paixão é sustentável, vamos dizer assim. Até que ponto essa paixão é sustentável se eu tenho a oportunidade de fazer também uma coisa que eu também amo e ser melhor remunerado por isso? Sim. Foi esse o shift, assim, o que mudou a minha cabeça. Eu falei, cara, e hoje, antes, né, quando eu comecei a faculdade lá atrás, não tinha essa possibilidade de você ter um canal no YouTube, ou então de você conversar com as pessoas no Instagram, ou então de você gravar e criar o seu próprio Sim. podcast. Eu falei, cara, eu acho que tudo que eu busco no jornalismo, por que eu gosto de TV? Porque eu gosto de me comunicar, porque eu gosto de conhecer as pessoas, de saber histórias. Mas a gente está fazendo isso aqui agora. Exatamente. Vamos, né, você encontrou outros métodos e eu acho que é super válido. Eu acho que a comunicação como um todo, nós vemos aí, eu particularmente, sendo bem transparente, eu quase não assisto TV. Né? Eu Uhum, assisto televisão uhum. na hora do jogo do Flamengo, porque ele é Você é sagrado. flamenguista? Demais. Absurdo, assim. Nossa senhora, meu namorado também, flamenguista roxo. E do mais, eu não assisto, Uhum. né? Talvez um filme, mas aí eu vou assistir através do streaming, eu não vou assistir no canal. Olha para você ver como. E isso é uma realidade, eu acredito que muita gente que está aqui acompanhando vive essa mesma realidade, Uhum. né? E então, se relacionar com pessoas através da produção de conteúdo se transformou. Deixou de ser, talvez, aí um foco de televisão. Tem um estudo americano que mostra o topo, né? Todos os produtos, eles têm muita escala para crescer e chega um momento que eles vão ter um topo, né? É natural. Uhum. E a televisão, ela tem o quê? 50 anos, 60 anos? Você sabe me dizer? Você que tem mais experiência? A televisão ela foi inaugurada ali nos anos 60, É. então Então, essa é a 60 anos, média. vamos trazer Sim, aí, sim. vamos arredondar, né? A televisão, ela iniciou naquele momento, quantas pessoas tinham televisão em casa? Era poucos, né? E ela Pouquíssimas. foi subindo, foi subindo. Hoje as pessoas têm duas, né? Tem três, dependendo a casa, a família. E começa talvez a se inverter um pouquinho. Tem pessoas que já não têm mais televisão em casa, né? Uhum. Isso vai se modificando. Mas o que aconteceu? A televisão, ela fez essa subida, ela ocupou um espaço e ela chegou naquilo que a gente vai chamar ali desse topo, né? Uhum. E aí a gente olha para a internet. Quando eu vi esse estudo, eu achei absurdo isso. Tipo assim, é muito absurdo, porque você fala, pô, todo mundo tem internet. A internet está no topo. E a internet, ela ainda é um mercado que está nascendo, É doido nessa pensar escala. nisso, É né? absurdo. A internet está nascendo. Cara, a hora que eu vi aquilo, né, no gráfico, né, eu compartilhei, acho que isso tem lá nos meus destaques, mas eu vou até repostar depois disso, para quando a gente publicar aqui o conteúdo para as pessoas verem, mas é muito engraçado, porque a internet ela está literalmente no começo. O mesmo acontece com o telefone celular. A gente tem Eu não essa sabia visão, desse estudo, que é legal. bem bacana. Nós temos essa visão de que todo mundo tem internet, temos essa visão de que todo mundo está no telefone. Primeiro que isso não é 100% verdade, né? Você conheceu diversas regiões, você sabe que isso não é bem verdade. Uhum. Mas, além disso, o que isso leva em conta
o mundo de possibilidades. Vamos pensar, a internet traz um mundo de possibilidades, então por isso que ela está num cenário inicial. A gente falava disso ontem, né? Daqui a pouco a gente está falando de metaverso, que ainda não é, na minha opinião, e sendo bem sincero, não é uma realidade. Na minha visão, não é. Não é uma Não é. realidade. Entendeu? Nós temos muito antes disso E ainda. para ser bem honesta com você, eu não sei se esse boom do metaverso que todo mundo fala, ele de fato vai acontecer ou ele vai se transformar em outra coisa. Eu tenho essa visão também. Entendeu? Isso pode ocorrer e esse é o bacana da internet. Talvez seja por isso que a internet ainda é um mercado que nasceu há pouco tempo. E aí, fica até um ponto, você trabalha com marketing, a gente vai falar agora um pouco de marketing, de growth, da sua carreira agora, né, nessa nova fase. Mas esse é um ponto que os empreendedores digitais têm que entender. Nós estamos falando de um mercado novo, um mercado que surgiu agora e que está se assentando, está tendo transformações. Eu lembro quando eu comecei a atender marketing digital, a dúvida era, eu tenho que fazer split de notas? Como que eu faço uma coprodução? O que é split de notas? Exatamente, eu faço o lançamento, né? O split de notas é a divisão do faturamento entre o produtor e o coprodutor. Certo. Naquele momento, vamos pensar ali, 2019, eu vou usar esse ano como base. Não tinha regulamentação para nada do marketing digital, para nada. Hoje já tem algumas áreas que estão regulamentadas. Não tinha, talvez o custo que nós temos hoje de tráfego pago era muito menor. Hoje já subiu muito. Então percebe que o mercado ele vai criando as suas próprias réguas para ver quem está pronto para ficar e para sair. E a questão é que, mesmo aqueles que não estão prontos para ficar, tem espaço em outras áreas. A questão é, a pessoa tem que entender aonde é o melhor lugar. Eu conheço diversos profissionais que têm muito sucesso, né, no marketing digital, que fizeram uma transição. Começou, às vezes, com agência de publicidade ou de marketing, ou agência de marketing digital já, depois foi para a coprodução. Na coprodução falou, não é bem isso que eu quero, aí virou produtor de conteúdo. Então, existem N possibilidades. A questão é, você precisa escolher esse caminho, se preparar para ele e avançar, porque a jornada ainda é muito longa. Tem muita coisa para fazer e vai nascer, todo dia nasce. O pessoal do comercial todo dia vem aqui para mim e fala, Ítalo, você já viu falar nessa função no marketing? Eu falo, não. Pô, acabou de chegar um ali. Vamos estudar, nem tem conteúdo muitas vezes, é uma coisa totalmente nova. Aí nós descobrimos o conteúdo, vamos lá, criamos aquele conteúdo e vamos em busca onde esse pessoal está. Tem uma comunidade que esse pessoal que faz isso se reúne. Então nós vamos atrás dessa comunidade. Isso acontece o tempo todo, né? Então a internet, o marketing digital, né? Porque o marketing está em tudo e está há muito tempo, mas o marketing digital, propriamente dito, que na verdade daqui a pouco vai sair essa diferença, né? Acho que você pode até falar um pouco disso. Vai acabar esse conceito de marketing digital, vai se tornar um marketing realmente aprimorado, né? Tem aí o 2.0, 3.0 e vai indo. Eu acho que nós vamos ter uma evolução aqui, porque eu não imagino a minha empresa fazendo só uma publicidade, entende? Já não dá mais para pensar o marketing, né, que muitos chamam ainda de marketing tradicional, sem o marketing digital. Para mim, já é uma coisa só, porque as duas coisas estão muito relacionadas. Então, agora, na agência, por exemplo, a gente está num processo de fazer um material, uma revista. Uma revista tradicional para um cliente, que eles querem divulgar algumas histórias, como um portfólio. Só que olha só que interessante, dentro dessa revista que a gente está produzindo, vão ter alguns espaços que a gente vai colocar um QR Code. Então, a pessoa vai estar lendo a revista, vai ler a revista e vai para o digital. E isso é um conceito também que está muito presente na televisão, que é essa questão da multiplataforma. Hoje em dia, eu recebo muito essa pergunta, já recebi muito. Bia, mas você acha que a TV vai morrer? Você acha que o jornal impresso ele vai morrer? Na verdade, as coisas elas não morrem em si, elas se transformam em algo a mais. Então, a gente tem muitos exemplos de canais de televisão que hoje apostaram nessa multiplataforma, como é o caso da Jovem Pan. Inclusive, a Jovem Pan até virou TV, né? Esse é o slogan deles hoje. A sua rádio que virou TV. Tem a CNN também, que você consegue acessar no smartphone, você consegue acessar estando num desktop. Enfim, então, todos esses conceitos, eles mudam. A mesma coisa das plataformas impressas, né? Que hoje
o Estadão, a Folha de São Paulo, eles já cobram, ao invés de cobrar a assinatura do canal impresso, cobram a assinatura do canal digital. Então, tudo se transforma. Sim. E a gente tá só no começo, Ítalo, só no começo. Muito bacana. E, Beatriz, assim, agora trazendo... Então, nós falamos aqui bastante da carreira, falamos da sua época mais CLT, né? E como que foi o começo da sua jornada enquanto empreendedora? Né? Vamos falar de empreendedorismo um pouco, né? E daí nós podemos aprofundar, acho que marketing tem muito para falar, mas Nossa, demais. falando aí de empreendedorismo, como foi essa virada de chave? Como, igual você disse, você já vinha fazendo ali, né, o trabalho depois do trabalho, mas como que foi a hora que você falou, é isso, a partir de hoje é marketing, é empreender, é buscar clientes, é captar receita? Como que foi esse momento? Eu acho que todos os dias o empreendedor ele está aprendendo a ser um empreendedor. Sim. E a melhorar nessa posição. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de segurança. Na minha vida eu preciso ter muito planejamento para realmente executar as coisas. Eu abraço aquela ideia, eu topo e eu vou, mas antes eu me planejo muito bem. Então assim, qual que era o goal, né? O objetivo? Era sair da televisão, sair do canal rural com pelo menos 7 clientes. Sim. E na época, como eu já estava empreendendo há algum tempo, eu já comecei trabalhando com algumas pessoas, porque eu não queria fazer tudo sozinha. Eu já comecei delegando algumas funções, então a Érica, minha designer, ela foi a primeira pessoa a estar comigo, que inclusive foi Sim. através dela que eu conheci a Primor, né? Um beijo, Érica, para você, Valeu, maravilhosa. Érica, muito obrigado. Quero te conhecer, viu, Érica? Maravilhosa ela. E aí eu conheci vocês através dela, ela foi a primeira pessoa que começou de fato a trabalhar comigo. E aí eu fiz essa meta, então, para eu sair da TV, que não faz nenhum ano, foi em abril do ano passado, de ter 7 clientes. Alcancei a meta, decidi sair, fiz a minha reserva de emergência, tá? A maior parte dos especialistas, eles dizem que você precisa aí ter pelo menos 7, 8 meses de segurança, mas trazendo para a vida real, isso é importante também. A gente precisa avaliar qual é o momento atual. Eu ainda não sou casada, eu ainda não tenho filhos, então eu não tenho uma grande responsabilidade. É diferente. Então eu juntei 4 meses ali, mais ou menos, além de ter os 7 clientes. Mas eu confesso para você que eu sabia que eu ia trabalhar, que eu ia dar o meu máximo, mas eu não achava que ia dar tão certo já de primeira. Então, assim, qual que era o meu objetivo, tá? Eu vou sair da TV, eu vou encontrar um emprego part-time de 4 horas por dia, menos do que a TV, para eu ganhar um X, que vai me dar um suporte, uma segurança, e aí o resto desse tempo eu continuo trabalhando na agência para crescer até eu ter uma segurança maior. Mas não precisou. Não deu tempo. Não precisou. Eu lembro que durante a nossa primeira reunião, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Foi muito rápido. Depois eu passei de MEI já para ME, né? Para ME. E eu lembro o dia que eu conversei com o Lion, ele falando, eu estava muito feliz, eu estava muito contente, mas eu estava morrendo de medo. Morrendo de medo. E isso é uma coisa que eu quero falar para você que decidiu ser empreendedor, que é empreendedor. Gente, o medo é uma coisa que você vai aprender a estar ali com ele. Às vezes, eu ainda meio que penso assim, gente, e se todos os meus clientes decidirem sair hoje? Nossa, e se eu tiver que voltar, por exemplo, para o MEI, se eu tiver que ligar para o Ítalo, para o pessoal lá da Primor e falar, nossa, vamos voltar, deu errado. Graças a Deus, a gente está só crescendo e a ideia é realmente expandir mais e mais e mais os negócios em 2023. Mas é algo que a gente tem medo. Sim. Não tem como. Não, o empreendedor, ele vive com medo. Né? Porque assim, lá atrás, eu lembro do meu cenário, meu medo era, será que eu vou dar conta? Exato. Pensando lá no começo da nossa trajetória. Passou um pouquinho, conseguimos, vencemos algumas etapas que nós tínhamos que vencer enquanto empreendedores. Aí o medo foi, será que eu vou ter condição de tocar esse negócio por anos? Mudou o medo, mas ele continuou. Exato, né? exato. Hoje, eu olho aqui pra gente, né, mais de 40 pessoas já, a previsão é chegar a fim desse ano com em torno de 70 pessoas dentro da equipe. Né? É um número grande.
Aí você pensa, pô, eu tenho que fazer dar tudo certo porque eu tenho 70 pessoas que dependem disso daqui. Cara, então o Exato. medo ele sempre vai existir e talvez, não vou cravar isso com certeza, mas é uma visão pessoal. Talvez o medo ele é um elemento importante, né? Talvez não, acho que com certeza ele é um Ele elemento é. importante porque é ele que te faz pensar, faz planejar, faz se preparar. Você não vai fazer as coisas na loucura. Às vezes você tem que ter uma loucura. Tem que ter, Uhum. tá? Não pense que empreender não vai ter hora que você vai falar, faz, Não sem dá, saber. não dá para É, você ter 100% de segurança, é exatamente, não dá. impossível. Mas o medo é aquilo que vai também te segurar para você não sair do chão, do Uhum, nada, olhando só para cima, achando que está tudo perfeito e que não tem algo para uhum, cuidar. Então, o medo ele é um elemento importante. Só que a questão é, como a gente encara o medo? É isso que eu penso uhum, sempre. Eu posso ter medo, mas eu não posso paralisar diante do medo. Tem uhum, muita diferença. Tem pessoa que, quando tem o medo, fica paralisada, né? Fala, não vou fazer, trava, começa a sabotar. Ontem você usou uma frase bem bacana, né? Se tem algo que eu estou com medo de fazer, talvez deva ser a uhum, principal coisa e a primeira coisa que eu devo fazer. uhum, É muito sério isso. Por quê? Se eu estou com medo é porque é algo muito importante. É algo que pesa, que vai mudar. Então, mas assim, eu não posso paralisar diante do medo. É uma frase clichê, né, que as pessoas usam, né? Se está com medo, vai com medo mesmo, mas mas é é válida. muito É válida. muito válida. E eu sou uma pessoa que, agora saindo um pouquinho do marketing, mas tem tudo a ver com marketing também, eu acredito muito em Deus. Sim, E todas as minhas decisões, eu vou lá, eu converso com Deus, eu levo para ele, eu falo: "Deus, eu não peço mais para que tudo dê certo, porque a maior parte dos nossos problemas é só a vida acontecendo. Eu exatamente. peço para Deus sabedoria para que eu possa aprender a melhor forma possível de lidar com o problema, sem querer jogar a toalha. Porque, sinceramente, em muitos momentos do empreendedorismo, a gente quer jogar a Sim, toalha. Você fala, ai, mas o que teria acontecido se de repente eu não tivesse saído da TV? ficasse no CLT e tal. Exatamente, talvez eu tivesse segurança, mas é uma segurança que muitas vezes ela te deixa ali numa zona de conforto. Empreender é você acordar todo dia com uma energia diferente, com Sim, medo. Então, é um misto de sentimentos, mas eu sempre peço para que Deus me dê essa sim. sabedoria necessária para que eu possa lidar com esses Isso. problemas da vida. E é muito importante isso, porque vamos pensar o que é segurança, né? Segurança, ela é algo Pois é. que passa, que não existe. Você pode, né, tá né, vou usar seu exemplo, tá lá na televisão, eu estava segura. E se reformula o modelo e o modelo que foi reformulado não cabe, né, aquilo que você faz. Uhum, Então, a segurança ela é algo que ela vem na nossa mente enquanto você empreende, pô, se eu estivesse fazendo outra coisa estava melhor, mas ela não te dá o cenário completo, uhum. né? Ela fecha em algo e isso é comum. Acho que o ser humano ele está sempre pensando numa forma de se proteger, é E normal. eu vi isso muito na Bosch. A Bosch era aquela empresa, é ainda, né, aquela Aham, empresa que muita gente fala: não, o mais difícil é você entrar. Se você entrou lá, você vai passar a sua vida lá. E na época, quando eu estava lá, a própria empresa passou por uma reestruturação de liderança aham. e pessoas que estavam lá há 50 anos Do nada, tchau. foram demitidas. Isso acontece. E isso vai se repetir cada vez mais, eu já vi grandes empresas fazendo Uhum, isso. Isso vai acontecer, né? Infelizmente o mercado, né? Felizmente ou felizmente, não dá para definir. O mercado ele vai ter essas uhum. atitudes. O que tem que estar trabalhado é a nossa mente, que tem que A estar pronto nossa para lidar com mente. isso, né? Exatamente. E eu falo muito, é uma visão também pessoal minha, porque eu vi essas pessoas passando por essa situação e elas perderem a base. Então eu sempre falo que faz parte de você lidar com tudo que acontece, saber outras áreas. Você não precisa se especializar, mas é muito válido você se questionar. Eu sou muito do plano B, C, D e E, Tem sabe? tudo ali, vamos dizer assim, É, se der errado, eu tenho alguma alternativa. exatamente. Beatriz, você falou um pouquinho, né, dessa questão da fé. Eu também sou uma pessoa que tem muita fé. Tudo que eu construo na minha vida está baseado na fé, na verdade. Mas entendendo aí, como que é um pouquinho a Beatriz na vida pessoal? Sei que você está aí num pensamento de Uhum, casamento daqui a pouco, uhum, né? Como que é um pouquinho da Beatriz vida pessoal? Porque até antes de começar foi legal que a gente falou assim, né? Pô, o legal do podcast é que a gente vai
poder ser a gente aqui. Vamos falar tranquilo, vamos conversar. Porque, assim, o empreendedor, ele também tem vida. Às vezes não tanto. Às vezes não parece. Mas a gente tem. Nós Mas a temos gente vida, tem nós vida. temos gostos, temos escolhas, temos, né? Como que é um pouquinho, Beatriz, o seu dia a dia? Nesse momento, eu falo que eu moro com o meu namorado, a gente quer casar, vamos fazer Sim. tudo bonitinho. Mas ele foi meu chefe, foi ele que me contratou no SBT, lá de Olha Mato só. Grosso. Ele era, Legal. né? A gente se conheceu dessa maneira. E nós éramos amigos na época, porque foi bem na época que a pandemia assim estourou. Então a gente ficou amigo, aí não podia sair, não podia fazer nada. Então acabou acontecendo Foi ali rolando. um relacionamento. Foi rolando, deu certo. E aí hoje ele mora em Campo Grande, ele é apresentador da Globo de lá. Olha só. E aí, ele também tem um espaço na agência, ele me ajuda com algumas coisas na agência. E a Bia, na parte pessoal, eu sou uma pessoa muito família. Eu moro em Campo Grande, mas a minha família tá aqui no interior de São Paulo, aqui, né? Tá perto. Tá perto, aqui no interior de São Paulo. E aí, eu gosto muito de quando eu tenho um tempo livre, de ficar com os meus pais. Eu sou filha única. Olha. Sou filha única, mas os meus pais, cara, eles são demais, assim, porque apesar de eu ser a única filha deles, eles sempre me apoiaram nessas loucuras, né, de tome a pé na bunda, vou morar fora, filha, vai, se você sente que é o que o seu coração precisa nesse momento, vai, né. Como isso é bacana e importante, né? Muito, muito bacana, tanto que hoje a minha mãe, ela fala assim, ai, Bia, eu amo tanto você, assim, que às vezes eu fico pensando, né, as possibilidades que eu te dei, esse apoio, se não foi demais, se você não ficou muito solta, assim, mas foi muito bom. Então, eu cresci num ambiente muito saudável. E eu tenho uma família muito grande também, principalmente por parte da minha mãe. Minha mãe tem 8 irmãos. Nossa, é gente. E os meus tios, as minhas tias, eles moram em sítio e eu amo. Então, eu amo ficar na fazenda quando eu posso, amo curtir meu tempo com eles. Falando sobre exercício físico na minha vida pessoal, eu amo CrossFit também. Exercício faz parte, meu Deus. Faz parte. Não dá pra imaginar a vida sem, né? Não dá. Mas assim, ó, gente, eu sempre fiz ali meio que, ok, obrigação fazer. Hoje eu falo que o CrossFit é a minha paixão. Então, assim, é possível encontrar um exercício físico que seja a sua paixão. Quando eu comecei a treinar e tal, acho que 2017, eu comecei para valer, eu não gostava. Tava lá porque eu, né, ainda sou, né, um pouco acima do peso, e eu olhava para o meu corpo e falava, eu tenho que mudar isso aqui. E eu ia por isso, não era porque eu gostava, mas aquilo ali foi se tornando algo, para mim, absurdo, tá na minha agenda. Ontem foi um caso específico. É muito difícil o dia que acontece o que aconteceu ontem, porque ontem realmente dependia da minha presença em vários lugares e não conseguia achar espaço. Mas se não for esse caso, eu não perco. Essa que é a verdade. E isso me ajuda em N áreas, né? É uma questão pessoal, mas que ajuda no profissional, que ajuda em relacionamento. Muito. Me ajuda na fé, inclusive. É onde eu aprendo muito. Eu chego para treinar, eu coloco meus podcasts, eu vou estudando, vou treinando, vou, né, aprimorando ali algumas ideias. Eu funciono muito na academia. Empreender é desconfortável pra caramba. Quando você está fazendo uma atividade física com a intensidade que muitas vezes o CrossFit, no meu caso, exige, e também a atividade física que você faz, é um exercício diário de aprender a conviver com o desconforto e de fazer com que ele se torne ali o seu amigo. Exato, sabe? buscar, né? Você busca o desconforto e isso faz bem. E é a mesma coisa no empreendedorismo. Exato. Você tem que buscar desconforto. E na parte espiritual, eu sou aquela pessoa que coloco toda a minha vida realmente nas mãos de Deus. Acredito que Ele me ajuda a tomar conta. E tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, que as nossas vontades coincidam, mas se não coincidirem, que a sua prevaleça. Show. Sabe? É isso. Então, eu penso que, assim, a gente tem que deixar as coisas acontecerem pedindo sabedoria e fazendo também, né? Não é aquela fé, porque a fé, ela precisa de obras para se concretizar. Não é aquilo, meu Deus, me mostra qual é o melhor caminho, o que é que eu devo fazer, enfim. Quando eu fui sair da TV, essa questão, eu falei, meu Deus, me ajuda até esses 7 clientes para que eu possa sair da TV. Dar esse passo. E aí,
né? Claro que com muito trabalho, uma ação conjunta ali, eu trabalhando e Deus também dando empurrão, a coisa aconteceu. Mas aí chega uma parte que só você pode fazer. Sim, depende do seu start, depende de colocar a mão na Exatamente. massa. Exatamente. Não, bacana. Beatriz, assim, eu quero trazer assim, alguns pontos aqui que eu acho importante para a gente, né, dar andamento aqui. Né, nós falamos um pouco de marketing, falamos da vida pessoal, falamos de Uhum, carreira, de uhum. empreender. E um ponto, né, que inclusive foi até o motivo, né, da Beatriz estar aqui com a gente, nós falamos, olha, vem para cá, né, fazer esse treinamento com a equipe, depois desse treinamento nós vamos aproveitar, fazer um podcast, tem outro treinamento à Olha tarde, só. enchemos a agenda dela, né? Mas nós tivemos um treinamento sobre comunicação, né? Comunicação assertiva, né? Seja interna na empresa, seja com os clientes. Primeiro, foi fantástico. Você é empreendedor? Chama a Beatriz para ir fazer um Ai, que treinamento em delícia. É isso que eu company. quero, É muito gente. bom. Agenda lotada Isso, 2023, isso. 2024. Ah, Me liguem. bora. É muito bom. De verdade, foi muito bacana. A equipe tá bem radiante assim, com aquilo que a gente viveu nesses dias. Mas eu queria ouvir assim de você, né? Qual a sua visão nesse aspecto da importância de uma boa comunicação? Porque quando nós falamos de marketing, nós falamos de comunicação, né? Você é uma comunicadora, é algo que você faz, é aquilo que você vive. E marketing, ao meu ver, hoje é quase um sinônimo de comunicação, porque o marketing tem que Uhum. comunicar algo. Não tem como a gente falar de marketing, ele vai comunicar o meu produto, ele vai comunicar aquilo que eu vendo, aquilo que eu acredito, ele vai comunicar quem eu sou hoje com as redes sociais, e dentro da empresa também é muito importante. Mas, né, fala um pouquinho para a gente sobre comunicação empresarial, sobre como isso vai influenciar, talvez, os negócios agora em 2023. Uma boa comunicação interna com os clientes e assertiva é o que garante o sucesso de qualquer negócio, né? Então a Sim, gente já começa desse pressuposto. E o mais interessante é que assim, a gente acha que muitas coisas que são óbvias na nossa cabeça são óbvias para todo mundo. E aí você não comunica, você não diz, você não fala. E é esse o maior problema, o maior causador de problemas dentro de uma empresa. Então, assim, o treinamento que nós fizemos nos últimos dias, ele trouxe um pouquinho disso. A gente fez uma sim, dinâmica, inclusive, muito engraçada, que fala sobre ruídos de sim. comunicação. Então, só para vocês entenderem, foi assim. A gente fez uma fila indiana, um de costas para o Que outro. nem coube dentro da sala, teve que ir para o pátio. Eu fiquei até Tivemos que ir assustado. para Eu o falei, tem pátio. tanta gente assim. Uhum. Maravilhoso. E ó, ano que vem eu volto, vai estar o dobro Não vai dessa caber. galera. Nós vamos pro quarteirão, assim. É isso que a gente quer. E aí a primeira pessoa, ela tinha que fazer um gesto, né? E esse gesto tinha, inclusive, o Gabriel, Tá aqui, querido, que está aqui nos nossos bastidores, ele que foi a primeira pessoa da fila. E o gesto era mão direita embaixo, mão esquerda embaixo, dá uma reboladinha, duas mãos pro alto. No final da fila, o gesto ficou um bonecão de poço, gente. Exatamente. Mudou É, completamente. e aí foi uma dinâmica muito simples, mas que trouxe realmente o que as empresas vivem muitas vezes no dia a dia. Por quê, Ítalo? Pessoas são diferentes. Então, muitas vezes, para que a gente possa alinhar essa cultura de comunicação assertiva no trabalho, você precisa comunicar. É simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Exatamente. Ontem na reunião de líderes a gente até debateu um Uhum, pouco sobre isso e a gente falava, né? Olha como é importante, nós estávamos falando de cultura ontem, né? Cultura empresarial. uhum, E olha como isso é importante. Você identifica, e óbvio que ali não foi no sentido ruim, mas dentro da dinâmica você consegue identificar que em algum momento alguém colocou uma opinião pessoal. Falou, eu uhum, acho que não é esse gesto, eu não gostei desse gesto, eu vou mudar esse, eu vou fazer de outro jeito. E a coisa vai mudando, vai mudando, vai mudando. uhum. E quantas vezes isso não acontece na empresa, né? Foi Muitas dito que é vezes. isso, Muitas vezes. mas aí eu acho que é diferente, eu acho que é de outro jeito, eu penso assim, eu penso, Quero até cara, aproveitar mudou. a oportunidade para trazer uma visão pessoal sobre o meu negócio, Sim, que tem tudo a ver com isso sim, e aconteceu recentemente. A empresa está crescendo e a gente contratou uma gestora de projetos. muito bom. Está sendo incrível, uma experiência fantástica. Como o time está crescendo, o que é que antes eu fazia? Né? Eu falava assim, uma social media vinha trabalhar com a gente, ela falava, não, porque um dos nossos valores, assim, é ser flexível,
Então, contanto que você entregue isso, você pode fazer do jeito que você quiser. Sim. Por que eu preciso, Ai, meu Ítalo? Deus. Eu entendi que a flexibilidade era importante, mas a flexibilidade ela só funciona quando os processos estão bem definidos e a partir dos processos você abre essa flexibilidade. E isso gerou um problema enorme de comunicação com os meus clientes, porque eu não estava conseguindo mais ter controle de como as coisas eram feitas. Sim. Então, nessa busca por dar autonomia para os colaboradores, claro que isso é muito importante, mas quando você tem um processo e você sabe fazer isso de uma forma saudável, a coisa é muito diferente. E a comunicação assertiva, ela vem justamente nesse caso, assim, para você mostrar para os seus colaboradores, olha, se a gente fizer desse jeito, o cliente vai ficar satisfeito e você tem uma possibilidade maior de crescimento Sim. aqui na empresa. Por isso que é tão É importante. porque é bem, tem que ser bem cravado isso. A autonomia, principalmente nos negócios digitais, ela é popular. Mas eu diria para você que pensa em crescer. A autonomia, ela é uma consequência de você viver bem a cultura e de você viver bem os processos. Aqui na Primor existe autonomia, mas a autonomia vem depois dos processos e depois da Exato. cultura. E a gente só consegue viver a cultura muito bem vivida por conta desses processos de comunicação. Sim. Porque todos os dias é através da comunicação que você lembra os colaboradores o que é que eles estão fazendo ali. Eu não gosto muito mais de usar a palavra propósito, porque Sim. para mim Ficou um pouco banal, talvez? Não sei. ficou, no meu ponto de vista, ficou um pouco banal, porque uma pessoa ela não faz o que ela faz por um único motivo. É um conjunto de fatores que mostram o sentido da coisa para Sim. aquela pessoa. E quando a gente fala de comunicação, não é só comunicação verbal, é o gesto, é o sorrir, né? Tanto que eu trouxe no treinamento ontem o método WOW da Sim. Disney, que todos os funcionários eles estão sorrindo. Isso também é comunicação. Sim. A gente, na nossa expressão, no que a gente faz, e foi muito bom, de verdade. Mas, Beatriz, chegando aqui um pouquinho na nossa reta final, eu quero te perguntar o que você espera desde 2023, quais as metas, não sei até onde você pode contar, então fique à vontade para contar ou não contar, né, as metas para 2023 da Beatriz, da agência Rio 7. O que você espera, o que você está buscando para esse 2023? Conta para a gente. Claro, vamos lá. Dentro do método que você trouxe para a gente também de metas, eu faço basicamente a mesma coisa. Eu tento definir metas que eu consigo fazer o tracking delas, né? Sim. Rastreá-las meio que mensalmente, semanalmente, porque senão a gente perde um pouco desse gás. Exatamente. Se não é mensurável, não existe. Exatamente. Então, no ano passado, eu tinha uma meta, a gente conseguiu dobrar essa meta de crescimento da agência e eu coloquei um pouquinho a mais para esse ano. Por quê? Eu entendo que eu preciso consolidar primeiro os meus processos internos para que no ano que vem eu triplique essa meta. Então, é algo que eu realmente quero fazer, definir todos os processos. É uma meta da minha empresa, Show. né? E ter ali uma margem de 25% a mais em comparação ao ano passado, porque a gente conseguiu dobrar a meta do ano passado. Então, Show. isso para mim é bem legal. Importante dizer isso, às vezes a gente quer ter uma meta, nossa, muito extraordinária, mas será que naquele momento ela faz sentido? Então, Tudo por tem seu exemplo, lugar, né? exatamente o treino. Uma das minhas metas é treinar 5 vezes por semana. Então, Show. preciso ir no CrossFit 5 vezes por semana. E aí, esse ano, eu coloquei como meta continuar fazendo isso. Porque deu muito certo Sim. e eu quero melhorar a minha alimentação. Então, comer doces só aos finais de semana. Essa é a minha meta. E isso já é uma grande coisa. Vamos pensar, a pessoa que está, né, aqui vendo a gente, às vezes nem treina, nem consegue ter constância no treino. Se ela começar eliminando o açúcar, né, colocando o doce no fim de semana, e claro, não vai comer todo o doce que você Exatamente. comeria, né? E fazendo 5 treinos, cara, você já deu um grande salto. Ó, eu tenho aqui, eu anotei, porque eu tenho no meu bloco de notas. Então, metas para 2023. Eu desenvolvi, na verdade, né? Dupliquei ali por algumas categorias, da mesma forma como você fez. Então, as minhas categorias são desenvolvimento pessoal e espiritual, desenvolvimento profissional, finanças, saúde física e saúde mental. Então, assim, um pouquinho das coisas, né? Ir à missa toda semana, porque ano passado Deu uma vacilada. eu dei uma vaciladinha. Não, vamos mudar isso daí. Não fui.
em algumas semanas, e isso para mim é como se fosse recarregar. Então tem aqui, ir à missa uma vez por semana é obrigação de Sim, todo cristão. Então, exatamente. mas ano passado deu uma vacilada, então eu coloquei como meta fazer pelo menos um curso ligado à espiritualidade Muito nesse bom. ano, e que faz parte também do desenvolvimento pessoal, ler pelo menos 10 páginas por dia, tá? Show. Aí, desenvolvimento profissional, estudar pelo menos 4 horas por semana e fazer uma mentoria com alguém que eu admiro também. Muito bom. Aí, as finanças, que a gente deixa um pouquinho mais em off, mas eu quero lançar uma mentoria em grupo esse ano, Que bacana. de social media, de criatividade. Arruma um espacinho que nós vamos falar de contabilidade com esse povo. Ai, bora! Eu se vendendo aqui, gente, meu Deus, que vergonha. Vambora, fica à vontade, gente. Vender maravilhoso. E aí, no ano passado, eu tinha essa meta de lançar uma mentoria individual. Então, hoje eu já faço isso com algumas empresas, mas eu não consigo mais atender. A agenda tá tão assim corrida. Vai ficando difícil, né? Que vai ficando difícil. E eu quero continuar ensinando, porque é uma das minhas grandes paixões. E aí, a meta para esse ano é lançar uma mentoria em grupo. Eu não sei ainda se eu vou falar só sobre social media, sobre negócios, enfim. Aí, a saúde física 5 vezes na semana. E saúde mental, fazer pelo menos aí uma viagem internacional. Pô, legal. Eu quero. Muito bom. E ir ao cinema pelo menos uma vez por mês, porque eu gosto muito de ir ao cinema, mas ano passado eu não consegui. O Gabriel tá aqui concordando, né? Gabriel é importante, né? Então essas são as metas. Nada muito louco, mas são coisas que são alcançáveis. Falar, né? Talvez as pessoas pensam que fazer metas é elaborar algo absurdo. Não, meta tem que ser algo que você vai conseguir planejar e que cabe na sua execução. Senão você vai ser alguém frustrado. Não adianta eu colocar uma meta aqui, sei lá, vou juntar, sei lá, 10 milhões de reais no ano. Pô, se é algo que foge do teu controle, né, a menos que você ganhe na Mega Sena, né, então não faz sentido essa meta. E a galera faz muito isso no mercado de lançamentos. Sim. O mercado de lançamentos, para quem não conhece muito bem esse termo, tem um grande sonho que é das pessoas que vendem curso na internet. Vamos colocar dessa forma para todo mundo entender. Para resumir, né? Exatamente, para resumir. E aí, um desses grandes sonhos e objetivos é fazer o que eles chamam de 6 em 7. Então, 6 dígitos, 100 mil reais em 7 dias. Mas, cara, antes de você fazer o 6 em 7, você precisa fazer o 10 mil reais em 7. Você precisa fazer o 20 mil reais em 7. Então, existe um caminho. E empreender como uma fase mesmo de videogame. Vai ficando um pouco mais difícil e aí você vai acrescentando a dificuldade de outras maneiras. É bem isso. Ontem na reunião de líderes eu falava isso. Né? O crescimento que a Primor teve em 2022, né, foi de... Esse número eu posso falar. Foi de 120% do que era em 2021. Foi um número alto. Uau! É absurdo. Absurdo. Tá, mas nós temos uma meta, né, bem audaciosa para 2023. Né? Eu gosto dessas coisas. Isso eu posso contar ainda, né? Mas nós paramos e olhamos e falamos assim, tá, se eu quero atingir essa meta, né, eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz em 2022, eu preciso fazer mais. E aí que é essa questão das fases que vai mudando. Você não vai conseguir, e isso é muito importante o empreendedor entender também, para ele não se frustrar. Você não vai conseguir sempre fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Por exemplo, as empresas elas vão perder eficiência. Isso é normal. Então, aquilo que você fazia, mas eu fazia 20 mil com 2 pessoas. Daqui a pouco, para fazer 20 mil, você precisa de 5. Isso vai acontecer. Isso faz parte. Então, mas não deveria. Talvez não deveria, mas acontece. E se você não entender que isso é um processo, você vai se frustrar, porque você vai acreditar que sua margem vai ser gigante, daqui a pouco você vai ver sua margem diminuindo, e você vai ficar frustrado. Então, é importante entender que existem fases. E claro também, né, que daí existe até eu gosto muito desses estudos de gráfico e tal, que vai mostrar. E tem um livro bem bacana que chama Scaling Up. Eu gosto muito desse livro. E ele vai explicar Não isso li para as ainda, empresas. vou anotar muito aqui. Bom. Ele é muito bom. Inclusive, para quem está querendo ver processos, igual você falou, ele é muito bom. E ele vai trabalhar exatamente isso. Você vai ter ali, né, um período na sua empresa, né, onde você está lá embaixo, começando a crescer, então você tem lucro e pouco custo. Para você subir, continuar subindo, você vai ter que inflar talvez um pouco o custo. Então a sua margem diminui. E chega um ponto que talvez a sua margem vai tocar o custo. E aí é absurdo, né? Para o empreendedor é desesperador. Dá um desespero. Exatamente. Dá um desespero. Só que se você fizer esse jogo da forma certa, daí não é só, né, que
você vendo o que eu estou falando já vai conseguir aplicar, você vai ter que aprimorar e quem sabe daqui a uns dias a gente pensa alguma coisa sobre isso, né? Mas você falando isso eu fico mais tranquila, porque eu falo, nossa, eu tô passando por isso, então tô no caminho certo. Exatamente. E vai chegar um ponto que você vai ver, então, os custos se mantendo numa linha um pouco mais reta e a lucratividade subindo em escala. Isso é escala. Isso é escala. Né? A Primor Scale, né, que é a nossa plataforma de conteúdo, é uma plataforma que visa trazer isso para os empreendedores, fazer eles entenderem isso. Então, talvez, né, quem sabe a gente não lança uma mentoria lá, né, sobre isso. Legal, né? Olha só, demais. Vamos fazer. Já conta comigo, já quero fazer, aprender com vocês. Lá. Então, assim, você vai ver a lucratividade sair um pouquinho ali da linha do custo, e é aí que nós falamos de negócios rentáveis, é aí que nós falamos de escala. Então, existem 2 caminhos. Na verdade, existem vários, mas 2 que são claros. Você pode ficar pequeno, mantendo uma margem talvez confortável, mas você pode ser engolido a qualquer momento. Esse é o problema de você escolher esse caminho. Ou você pode buscar a escala. Mas buscar a escala é esse jogo de videogame que você está falando, que vai ter fases mais difíceis, fases mais tranquilas, fases que você tem que se aprimorar, fases que você tem que se arriscar. Então, tem tudo isso no jogo do empreendedorismo. É muito sério, né? E muito gostoso. Mas é gostoso. Na verdade, assim, eu amo empreender, mas tem dia que eu falo assim, gente, como eu sou louca. Podia fazer outra coisa da vida. Né? Não, mas eu gosto. Hoje eu falo que eu não trocaria por nada. E aí, olha, só pra gente começar a encerrar aqui, eu falo que agora eu sinto muita falta da TV, de novo, mas eu não voltaria. Eu falo que depois que a minha empresa cresceu o suficiente, eu vou trabalhar 3 horinhas na TV como hobby. É isso aí, vai matar aquele sonho, vai voltar a viver o sonho, só que daí como um hobby bem bacana. Mas hoje eu falo que eu vivo o meu sonho, eu tô muito realizada. Show. Beatriz, eu quero agradecer você, né? Quero dizer assim que realmente foi fantástico esse bate-papo. Eu vou abrir aqui para você deixar suas considerações finais, mas eu quero desde já agradecer mesmo, né? Para a gente está sendo bem bacana ter você nesse primeiro episódio. Então, é bem sério, nós levamos isso daqui muito a sério. Quando nós decidimos fazer podcast, até falei isso no meu Instagram outro dia, perguntaram por que podcast agora? Eu falei, por que não podcast agora? Perfeito. Porque é isso aqui, é um papo aberto, é diálogo, é mostrar a realidade por trás dos negócios, por que não? Por que não apostar? Por que não acreditar? E então, nós decidimos avançar e logo lá atrás já falava, pô, Beatriz é uma pessoa que eu gostaria, acho que dá certo. E daí foi legal, foi muito bom, foi gratificante. Deu certo, então, né? deixa a sua mensagem final, também já falei onde as pessoas te encontram, para a gente se aproximar da reta final e depois eu tenho um segredinho para vocês. Fique aí. Eu vou deixar minha mensagem final, mas eu quero fazer com você um ping-pong bem rapidinho. Bora. Só para eu não perder a minha veia de entrevistadora também, não dá, entendeu? Para que todo mundo também te conheça um pouco mais. Antes de você começar, agora você entrevistado, segura essa, hein, Marcos? Você entrevistado para profissional repórter da televisão. Olha Meu Deus, só. agora eu me senti importante. Vou até me ajeitar na cadeira. Olha só, então vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar para você uma pergunta, vou te fazer uma pergunta e você me responde com a primeira palavra, né, ou frase que vier na sua cabeça. Caramba. Tá bom? Isso vai render, bora. Vamos lá, então. Um livro. Um livro escalinhando. Hoje escalinhando. Um desafio. Conseguir performar da forma que nós tínhamos anteriormente. Manter essa performance. Em 2023, eu quero... atingir as metas e casar, né? Vou casar esse Olha ano. só, que legal! Deus. Tudo. Uma frase. Precisa ser feito. Faça. Uma música. Cara, você me apertou. Eu sou músico, tem tanta música. Primeira que vier na sua cabeça. Pô, tem uma que é bem bacana. Serei teu. É muito bacana, fala muito comigo. E para finalizar, desenvolvimento pessoal? Tá em tudo. Acho que tem que estar em tudo que a gente faz. No dia a dia, na rotina, em tudo tem que ter desenvolvimento pessoal. Gente, muito obrigada, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz. E que papo gostoso, né? Se deixasse a gente aqui, a gente ia mais umas 2 horas. Ia tranquilo, foi muito bom. Mas, Beatriz, agora faz aí, olha, já esquecendo, faz suas considerações finais, né? Fala pro pessoal onde te encontra, né? Porque é muito importante o que você faz. A forma mais fácil de me encontrar é pelo meu Instagram.
Inclusive, uma das metas também para esse ano é eu produzir conteúdo, porque eu estava cuidando muito dos clientes no ano passado e estava esquecendo de mim. Sim. Aquela velha história do santo de casa não faz milagre. Esse ano vai ter que fazer vai sim. Bora. Vai ter que fazer sim. Então é Beatriz Bigarello, bem fácil. Bigarello com 2 L's e O. Assim que vocês me encontram. Vai tá aqui também na descrição, né, onde você encontra. Eu quero dizer para você comentar, para você opinar aqui para a gente, né, aquilo que você achou. Você compartilhe também esse podcast com outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir esse papo aberto, né? Essa gestão aberta, é isso que a gente quer propor. Um papo aberto, tranquilo, direto, que mostre diversas áreas do empreendedorismo, que mostre as pessoas por trás dos negócios. A agência Rio 7 é maravilhosa, tem muito a acrescentar. E por trás, né, de tudo isso tem a Beatriz fazendo muito sucesso. Beatriz, muito obrigado. Eu espero que em breve você esteja com a gente de novo. Nós vamos ter daqui a pouco o nosso novo estúdio, o novo cenário, está quase pronto. E quando tiver, a Beatriz vai estar lá com a gente também, produzindo bem bacana. Eu volto sim, gente, com certeza. Treinamento também, vocês podem falar comigo lá no Instagram. Tem o contato da minha assistente lá, tá tudo certo. E eu quero continuar crescendo e crescendo a minha empresa com a ajuda da Primor. Porque, de verdade, só rapidinho. Quando eu fui buscar uma contabilidade, a Primor é a terceira que cuida da minha marca. Eu tive, assim, uma dificuldade imensa para conseguir encontrar uma marca que realmente entendesse sobre o digital. E aí, cara, depois que eu encontrei vocês, olha, os outros são só os outros. Olha, segue a dica. Segue a dica, clica no link aqui para você falar com o nosso time. É muito bacana. E também quero reforçar, né, que esse podcast é um oferecimento da Primor Scale, que é a nossa plataforma de conteúdo, a primeira plataforma no Brasil que vai unir contabilidade e empreendedorismo. E nós queremos trazer N profissionais para fazer esse bate-papo. E quero dizer para você, conheça a Primor Scale, né, receba esse conteúdo. Se você precisar também de uma contabilidade, óbvio, estamos aqui também. É só falar com o nosso time, tá bom? Pessoal, até a próxima. Um beijo para vocês e a gente se encontra por aí. Um beijo, tchau, tchau.